Boa tarde, pessoal. Aqui é o Uri, sou fundador e CIO da Swap. Estou aqui na Lact para a gente conversar um pouquinho sobre inovação e como que a digitalização tem impactado o segmento de viagens e eventos. Tudo bem, gente? Eu sou o Bruno, sócio fundador da Vexpenses, diretor de novos negócios e de viagens corporativas. Muito obrigado pelo convite, Uri. Valeu, Bruno. Muito bom falar com você. Valeu. Bruno, a gente tem percebido que o mercado de viagens e eventos retomou o crescimento. No ano passado, de 2024, ele atingiu mais de 185 bilhões de receita, que é muito expressivo, e a gente entende que ele deve continuar crescendo nos próximos anos. O que você acha que tem motivado essa retomada e vai continuar fazendo com que o mercado cresça? Legal, Uri, ótima pergunta. A gente começa a ver que o mercado volta aos níveis de viagens pré-pandemia. Isso porque, conversando com os nossos clientes, a gente percebeu que tem alguns benefícios de estar junto, de fazer algumas conversas presenciais, algumas reuniões presenciais, visitar clientes, olhar no olho, que são importantes, que ficaram pausadas por um tempo, mas as empresas estão percebendo que é importante retomar e isso traz resultados. Então, eu atribuo esse aumento nas receitas a essa volta das viagens que as empresas têm feito, porque isso gera resultado, isso gera empatia, isso gera entender melhor os negócios, as oportunidades com seus clientes, com seus fornecedores, e eu acho que é um tanto por aí. No B2B eu concordo com você 100%, não tem nada que substitui o olho no olho, né? Acho que Perfeito. As relações não são entre as empresas, né? São entre pessoas que trabalham nessas empresas, é impossível replicar isso só usando o Zoom e o Google, né? Perfeito, mas eu acho que as empresas estão mais seletivas ao escolher as suas viagens. Antes eu via, né, e vivenciava, para qualquer café era motivo de uma viagem. Acho que as empresas, até pelos desafios dos cenários atuais, estão selecionando melhor as suas viagens, mas eu concordo muito com você, o olho no olho, a empatia e a troca entre as pessoas gera eficiência e gera negócio. É bom que você tocou nesse assunto do selecionar bem e de fazer uma boa gestão, né? A gente tem percebido que o mercado já também não é o mesmo, acho que no geral, nenhum mercado ele continua o mesmo desde a pandemia, mas especialmente essa frente de viagens e eventos tem passado por um processo de muita inovação, de uma digitalização muito forte. Como que você enxerga esse processo? Quais são as tecnologias que você enxerga que mais tem impactado, impulsionado esse setor? E por que você acha que está acontecendo todo esse processo de digitalização? Legal. Uri, eu acho que é um ótimo ponto que você tocou. A pandemia trouxe a necessidade da gente otimizar processos à distância, continuar fazendo o que a gente fazia à distância. E aí eu acho que as empresas começaram a olhar um pouquinho mais para soluções que iam ajudar elas a continuar executando tarefas com essa distância que a gente comentou. E aí vem o advento de soluções. Assim, ninguém hoje em dia mais bate ponto no cartão, pica cartão, que nem a gente falava antigamente, né? Ninguém deixa notinhas na mesa de alguém para fazer solicitação de reembolso. E ninguém passa na mesa de alguém e fala assim, você não olha um hotel ali para mim? Vou para o Rio de Janeiro, você não vê uma passagem para mim? Isso ficou impossível de fazer. E aí vem o advento de novas soluções que vão trazer ferramentas para que isso continue acontecendo sem que a gente perca eficiência, sem que a gente deixe de cumprir políticas e sem que a gente perca muito tempo. Acho que as Travel Techs vêm para fazer um tanto desse trabalho, né? Empresas como a Vexpenses hoje já permitem que os viajantes que estão na ponta, estou num cliente, mas eu lembrei que vou aproveitar para ir em tal lugar, preciso de um hotel. Seleciono, hoje tem aplicativos que já fazem isso, e sem deixar de cumprir políticas, sem deixar de comprar o hotel mais barato, respeitar o limite máximo de valor por diária, respeitar a antecedência de uma passagem, mas sem perder a rapidez que os negócios precisam, né? Os negócios demandam. Então eu acho que as empresas estão de olho para ferramentas que ajudem a trazer agilidade, eficiência
sem perder aquela coisa do dia a dia que a gente tinha. Acho muito, muito bom que você traz essa palavrinha que agora está todo mundo falando e usando, que são as travel techs, né? Ou essas duas palavrinhas, mas esse conceito que parece estar transformando o setor como um todo, né? A gente, historicamente, nesse segmento, sempre viu de uma forma um pouco separada a agência, a plataforma, a tecnologia e até mesmo os serviços financeiros que estão plugados nisso. Só que cada vez mais a gente vê uma convergência desses três pilares, né? Então, empresas que eram só TMCs também estão se tornando OBTs e vice-versa. E, de repente, com o advento de Embedded Finance, você começa também a ter uma convergência do elemento de fintech aí no meio. Vocês são uma travel tech, então seria muito bom ouvir, em primeira mão, como que vocês enxergam que as travel techs estão mudando esse segmento? Quais são os prós e cons de você ter essas soluções todas numa mesma plataforma? Ótima, boa. Nós somos uma travel tech, só que nós somos uma travel tech que nasce não no travel, mas nasce com gestão de despesas. Então está muito no nosso DNA gestão e controle. Acho que é importante contextualizar isso, porque sendo nós uma empresa que preza muito por gestão e controle, a gente consegue levar para além de gestão de despesas, e aí eu vou citar meios de pagamento e viagens corporativas, esse DNA de gestão e controle, para mostrar para as empresas que eu consigo descentralizar a compra de viagens, porque a gente via muito, alguém na empresa é responsável por comprar viagens. Por quê? Porque eu garanto que aquela pessoa vai respeitar as políticas, eu garanto que ela vai comprar o voo mais barato, não vai comprar um hotel que tem vista para o mar e aí ele é mais caro, né? E aí o nosso desafio foi levar esse mesmo nível de rigidez de gestão e controle para os outros serviços, né? Então, hoje uma empresa consegue ficar tranquila que ela vai ter transparência em tudo que foi gasto com cartão corporativo, transparência e segurança, que tudo que foi comprado de viagem está respeitando a política, e ela vai ver todos esses gastos em tempo real e tudo isso integrado com a plataforma de gestão. Então eu acho que as empresas hoje têm uma possibilidade que em outros tempos não tinham, de conseguir concentrar todos esses elementos em uma única plataforma. No Vexpenses, com a ajuda da Swap, a gente consegue ter os cartões dos viajantes e a gente também consegue ter separado o cartão das viagens, né? Que o mercado já pratica isso, mas o que a gente conseguiu trazer é deixar tudo isso num lugar só. Tem o cartão específico de hotel, tem o cartão específico do aéreo e eu tenho o cartão do meu colaborador. Não preciso mais fazer adiantamento na conta dele. Eu vou dar esse cartão porque eu tenho segurança de que tudo que foi gasto ali está dentro da minha política e tudo que foi comprado eu consigo ver em tempo real e eu consigo ter a garantia de que os controles e as políticas estão sendo respeitadas. Acho que esse é um dos grandes benefícios que a gente tem com o advento de travel techs como o Vexpenses, né? Eu acho que é um pouquinho por aí. E eu acho que a empresa tem um ponto que é importante reforçar também, que essas empresas conseguem ter uma coisa que acho que a gente vai falar mais à frente, que é a transparência em relação aos dados e aos gastos em tempo real e num lugar só. Perfeito, eu acho assim, a gente começa a conectar agora um pouco com o dia a dia prático e para mim é uma dúvida que eu tenho mesmo, como que vocês fazem para ter as melhores práticas combinando a experiência do usuário e a gestão de gastos, porque muitas vezes, especialmente nas plataformas mais antigas, é difícil combinar essas duas coisas, né? Agora, é um pilar da digitalização, uma user experience, né? mais fluida, uma experiência mais intuitiva. Como que vocês combinam toda essa fluidez com as melhores práticas de gestão de gastos? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque a palavra transformação digital, ela é bonita, mas se ela não vem acompanhada do que é isso, combinar o que é importante para a empresa e o que vai fazer o usuário da ponta aderir a essa plataforma, a esse novo serviço, né? E muitas vezes, e acho que é uma dúvida que está na cabeça de boa parte das empresas, se é fácil comprar, essa compra vai ser às vezes desenfreada, né? Mas é isso. Acho que primeiro nasce a gestão e o controle, então é muito fácil comprar, mas tem que ter as travinhas que cada empresa tem a sua. O que é importante e limitador para uma empresa não é para outra. Então tem que ser personalizável, mas não pode deixar de ter.
Cada empresa define a sua. Eu preciso respeitar algumas regras, mas essas regras não podem ser barreira para o bom uso. Então acho que e de onde vem isso, né? Vem dos nossos 8 anos entregando experiência para centenas de milhares de usuários e colhendo os feedbacks deles, do que é fácil usar, qual botão é importante apertar, o que não ter. Então, deixar essa experiência fluida como é na gestão de despesa que nossos clientes são acostumados. Ter um aplicativo, não precisa ir na web. A gente vê que esse mercado ainda é muito na tela do computador ou no WhatsApp. Não precisa, você pode ir na tela de um aplicativo que é simples e fácil de comprar, só que aí tem as travinhas que as empresas definem. Dias de antecedência, limitador de área, aprovações, fundamentais as aprovações, sem eu também onerar muito aquele aprovador. Vou fazer o trabalho todo para ele, vou mostrar o que está dentro, o que está fora da política, e aí eu não preciso também carregar o que está dentro, o que está fora da política para o usuário final. Eu deixo fluido a experiência dele. Eu faço o trabalho no meio do caminho para deixar visual para um aprovador o que está dentro, o que está fora, o que ele precisa se preocupar, o que ele não precisa, o que está mais tranquilo, porque eu não onero ele, não onerei o usuário da ponta, que a empresa não espera que ele pense todos os detalhes da viagem, a empresa espera que ele venda, que ele preste o serviço, que ele gere valor para a companhia, e aí eu faço o meio do caminho, que é flegar, tá bacana, tá dentro da política, não tá, opa, aqui tem um alerta, aqui tem uma cervejinha, aqui tem um problema, e aí de forma visual eu consigo gerar alertas para as empresas sem perder a fluidez desse fluxo todo, né? Da seleção até a viagem do colaborador e a última linha de conciliação, isso dentro do seu RP. Isso faz total sentido. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa capacidade, que é muito importante para o B2B, de customizar, de fazer algo para a realidade da empresa, mas do outro lado também ter um processo eficiente, padrão, que funciona em escala e não onera o financeiro e a gestão das empresas. Isso me chamou muita atenção. E é um dos grandes motivadores que levaram o VExpenses a ter sua área de viagens corporativas. A gente via que no mercado tinha algumas soluções que era assim, tá aqui minha solução, é isso que você vai ter, se adequa. E eu acho que a palavra no mundo que a gente vive, personalização. Personalizar a experiência, personalizar as necessidades de que cada empresa, cada usuário tem o seu. E fazer isso sem perder o DNA de gestão e controle, que é importante para todo mundo. Faz muito sentido. Esse é o tipo de coisa que só a tecnologia permite, né? Só a tecnologia. Não dá para simplesmente ter uma equipe gigantesca de atendimento. É muito difícil replicar. E acho que como a gente já começa a falar de tecnologia e do financeiro, nada melhor do que falar sobre as integrações com serviços financeiros, né? Historicamente, isso sempre foi uma coisa dos bancos. É muito difícil ter isso dentro da sua plataforma por causa das licenças. É uma tecnologia de processamento muito complicada. Os requisitos de segurança sempre muito complexos. Mas isso vem mudando, né? Eu queria muito entender a sua perspectiva de como esses serviços financeiros se integram dentro dessa jornada de viagens, nessa nova era mais digital. Perfeito, ótima pergunta, né? Então, essa descentralização dos bancos, dos meios de pagamento, permitem que vários tipos de empresa, como empresas de tecnologia como o VExpenses, ofereçam para os seus clientes serviços financeiros, e volta aquela palavra que a gente falou, a da personalização. Então, hoje as empresas conseguem ter produtos financeiros para os seus usuários e para o seu dia a dia, personalizados às suas necessidades. Né? Dado que empresas como a Swap, que tem antes do seu DNA financeiro e de meio de pagamento o DNA Tech, proporcionam que essas empresas consigam personalizar pagamentos e produtos às suas necessidades. E é o que a gente faz no VExpenses para os nossos clientes. Então, na jornada ele consegue entregar um produto para cada funcionário, um cartão para cada funcionário, com as restrições de acordo com a sua política. E cada política de cada empresa é diferente, tem suas especificidades, e com a tecnologia a gente consegue entregar essas personalizações para essas empresas, deixando elas tranquilas de que tudo vai estar dentro de política e vai ter transparência de dados. Ou seja, ela vai ter um usuário na ponta munido de um cartão, munido de meios de pagamento, não só o cartão, que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer,
sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça, e ele focar no que ele precisa ali, que é, de novo, vender, prestar serviço. E nosso trabalho é ser um meio para ele não ter dor de cabeça, né? E não passar perrengue. E do lado da empresa, ela ter, de uma forma eficiente, conciliações, dados, e também não ter enrosco, né? E não precisar falar com pessoas para conseguir um extrato, pessoas para resolver um problema, para personalizar alguma coisa, de uma forma bem fluida e usando muita tecnologia, a gente consegue que cada empresa personalize o seu ambiente, o seu produto, para funcionar da melhor forma que precisa. É muito, muito legal ouvir assim desse papel dos serviços financeiros, como ele impacta a ponta. E eu fiquei curioso para saber também quais são os impactos positivos para a The Expenses mesmo, né? Além desses impactos que a gente consegue gerar para as empresas e para os usuários, o que mais que você acha que traz, de uma forma geral mesmo, para a The Expenses, quando você traz esse elemento de serviços financeiros para o negócio? Perfeito. Ter esse elemento financeiro para a The Expenses, primeiro, proporcionou que a gente avançasse um passo na jornada do nosso cliente. Eu era uma plataforma de gestão, agora eu sou a plataforma e o meio de pagamento das empresas, então me traz um produto adicional, traz atender uma necessidade a mais do meu cliente, andar na cadeia de valor e uma linha de receita nova, e me traz possibilidades. Então, quando eu tenho meio de pagamento, eu tenho os produtos mais óbvios, né? Cartões e etc., mas me abre uma gama de possibilidades de eu criar produtos conforme as necessidades dos meus clientes. Então hoje a gente tem, além do cartão corporativo tradicional, outros produtos que a gente foi aprendendo com os nossos clientes, que eu acho que tem um ponto das empresas como o Expense, como o Swap, empresas novas de tecnologia, de ouvir um pouco mais seus clientes, e aí a partir desse fluxo, cliente tem a dor, conta pra gente, a gente criar produtos, e não o contrário, eu tenho um produto, toma, usa. Não. Ouvindo nossos clientes, a gente entende essas necessidades e cria produtos juntos para eles. Então, ter o meio de pagamento integrado na plataforma trouxe essa possibilidade de eu criar produtos para atender ainda mais a necessidade dos nossos clientes. E é isso. Fidelizo mais meu cliente, deixo ele mais feliz com o que ele está tendo, trago novas receitas para o negócio, crio um mundo de novas possibilidades para o business. Muito legal. E me chama muito a atenção quando você traz que o modus operandi mesmo da The Expenses é diferente por toda essa questão de tecnologia, né? Então, me vem muito esse pensamento de hub de inovação. Uhum. Quer dizer, se você olha a The Expenses por dentro hoje, provavelmente ela não é igual a uma agência tradicional de antigamente. O que você acha que é diferente? Quando eu entro lá, o que eu encontro? Que tipo de profissional que eu encontro? Que tipo de investimento que eu encontro? Como que vocês estão focando essa operação por dentro? Legal. A primeira coisa que é importante falar é que você vai encontrar muitos profissionais de tecnologia. Porque... E é legal falar isso porque no nosso business de viagens que a gente está criando, por exemplo, agora, 70% das pessoas desse business são pessoas da área de tecnologia. Porque nós queremos resolver problemas com tecnologia, que é como todo mundo está acostumado hoje. No seu dia a dia, você não quer pegar seu telefone, ligar para alguém, ligar para um prestador de serviço que você tem e falar, me ajuda? Não, eu quero entrar, selecionar o que eu quero resolver, ou mandar uma mensagem e ter tudo resolvido. E é assim que a gente está se propondo a fazer viagens no The Expenses, com tecnologia e com facilidade. Então, uma empresa que precisa resolver um bilhete não voado, uma empresa que precisa mudar suas políticas, ela não necessariamente precisa passar a mão no telefone e falar com alguém. Se ela quiser, ela pode, mas ela vai ter uma plataforma que ela já está muito acostumada a usar, de uma forma muito simples e objetiva, vai conseguir fazer tudo isso. Eu vou conseguir olhar, mudar uma política sozinho, eu vou conseguir gerar um cartão, eu vou conseguir mudar os limites, eu vou conseguir remarcar bilhetes, eu vou conseguir ter dados. Como é que você conseguia ter dados antigamente? Como é que você conseguia juntar tudo num lugar só? Aí eu tenho que contratar um BI não sei aonde, tenho que fazer um projeto de integração. No The Expenses vem tudo integrado. Então eu acho que a grande diferença é que a maior parte dos nossos profissionais são profissionais de tecnologia e todos os profissionais são profissionais que estão ouvindo o cliente, estão na ponta ouvindo. O que é importante para você?
que você gostaria de ter que você ainda não tem? E a partir daí, nós estamos criando uma solução. Acho que essa é uma grande diferença, e é uma diferença até que a gente sofreu. A gente só criou o nosso negócio porque a gente tentou muito ter parcerias com o mercado tradicional, e foi muito difícil. Com algumas empresas a gente conseguiu, era uma parceria ótima, mas com boa parte das empresas a gente não conseguiu. Era um mercado pouco aberto a ouvir o que a gente ouvia dos nossos clientes, para a gente colocar soluções na rua juntos. Então a gente resolveu pegar tudo que a gente ouvia dos clientes e criar um produto que fosse de fato o que eles precisavam, de fato simples, bem amarradinho e que entregava valor. Essas diferenças são realmente notáveis. A gente vem acompanhando e trabalhando junto há alguns anos já. E claramente vocês trazem toda essa experiência que vocês tiveram em gastos corporativos para o mundo de viagens. E óbvio que isso era uma aposta, né? É um mercado novo para vocês, uma aposta nova. Queria ouvir um pouco dessas experiências na prática, se você já tem algum case de sucesso que você acha que é legal trazer aqui, de algum cliente que ficou muito feliz, que saiu de um paradigma antigo e agora sim está muito animado com a parceria com vocês. Cara, é legal você comentar isso, né? Assim, a gente vem de finanças, a gente vem do mundo financeiro, então a cabeça de quem vem desse mundo financeiro é muito 1 mais 1 é sempre 2, cartesiana. Gestão, controle é importante. A gente já tem clientes que, em outros momentos, tinha aquela pessoa que centralizava, aí ela ia lá no Booking, ela ia no Airbnb, ela ia no site da companhia aérea, no Skyscanner da vida, e ela não conseguia... A política era ela. Então, se ela bobeasse em alguma... É uma pressão muito grande, porque se ela errou em alguma coisa, errou em alguma cotação, em alguma política, ferrou. O que a gente está trazendo para essa pessoa e para essas empresas é uma forma de ter as melhores condições comerciais num lugar só, não depender só dessa empresa, ela muda. A gente tem um cliente que comentou com a gente que essa pessoa mudou de papel. Ela não é mais a compradora de viagens, ela vira uma pessoa que aprova, que dá ok para as viagens, mas a gente tirou esse trabalho dela, descentralizou, né? A gente entregou essa experiência para quem de fato vai viajar, sabe onde é a reunião, sabe onde tem que ficar, sabe qual horário tem que chegar, e essa pessoa dá ok em tudo que foi feito. Então, o que a gente tem visto dos nossos clientes é principalmente esse movimento. Eu deixo de ir para 1, 2, 3 lugares que eu comprava, venho para um lugar só, tiro esse trabalho massivo de uma pessoa, né, só, coloca a responsabilidade de quem de fato é, a pessoa de quem está viajando, e o trabalho dela é conferir e dar ok que tudo foi cumprido e que está tudo nos conformes. Acho que esse é as grandes conquistas que a gente tem agora, além de saving, né? Além de um grande saving que a gente está trazendo para os nossos clientes, de ter tudo num lugar só. Bom, parece que a fórmula está dando muito certo e seria muito legal ouvir um pouco, assim, para a gente fechar para o futuro, né? O que você está planejando? Quais são os planos para 2025? A gente espera um pouco mais dessa fórmula que deu tão certo. Como que você está olhando para esses próximos passos? Perfeito, Uri. Cara, 2025 primeira coisa, time que ganha não se mexe. Então é repetir a fórmula de que a gente vem trabalhando nos últimos anos, ouvindo nossos clientes, nossos mais de 5 mil empresas que são nossos clientes, entregando uma experiência fluida para as centenas de milhares de pessoas que usam VExpenses todo dia. A gente ajuda essas pessoas todos os dias, pegar essa fórmula que a gente conhece e aplicar em viagens para que cada vez mais empresas tenham essa facilidade, tenham essa fluidez e tenham gestão, controle, dados e garantia de que está tudo funcionando. É um ano em que a gente acredita muito no nosso business de viagens corporativas. Os nossos clientes acreditaram, estão usando, estão aderindo, e aí o que a gente quer fazer é entregar essa solução para cada vez mais empresas. Show de bola. E dentro desse contexto, dos seus planos, etc., tem alguma coisa que você acha que vai ser diferente no mercado? Ou você acha que a gente segue na mesma tendência positiva, nas mesmas tendências que a gente comentou aqui, um pouco mais setoriais? O que você está olhando para o mercado? Cara, eu vejo que as empresas estão cada vez mais procurando soluções inovadoras que vão ajudar seu dia a dia. Então, para o VExpenses e para o momento que a gente está de lançar uma solução nova, integrada, fluida, inteligente, é um cenário muito otimista.
O ano começou a todo vapor, o ano começou superando as nossas expectativas. Então, para o restante do ano, a gente espera que ele continue quente e de muitos negócios como ele tem sido. Bom, obrigado, Bruno. Foi muito legal o papo. Queria te agradecer. Foi incrível ouvir a tua perspectiva em primeira mão. E espero que o ano seja incrível. Valeu. Vai ser e eu conto muito com a Swap nesse ano. Tamo junto. Valeu. Valeu.